a mesma coisa, porque é algo que está no meu coração. E eu quero compartilhar com os irmãos, nessa manhã, algo que está no meu coração. Quando a gente vai pregar numa outra igreja, especialmente para mim, pregar em Goiânia é muito desafiador. Porque eu quero pregar a melhor mensagem da vida. Né? Porque eu amo demais essa igreja, amo demais vocês. Só que isso não existe. O que é melhor para mim, de repente, para você. Né? E, às vezes, a gente acha que tem uma desenvoltura, que falou um negócio tão legal, e você fala, puxa, mas foi tão ruinzinho. Então, eu tenho colocado no meu coração, toda vez que eu sou convidado a pregar em uma igreja, especialmente aqui, de falar algo que está no meu coração. Porque eu penso assim, se Deus falou comigo, e se Ele falar com pelo menos uma pessoa, duas aqui nessa manhã, eu estou feliz, satisfeito, porque foi o Senhor que falou. E é isso que faz a diferença num culto. É o Senhor falando ao nosso coração. Então, tudo que eu vou compartilhar com os irmãos é algo que Deus colocou no meu coração, mas não para mim apenas, não para minha pessoa, mas eu creio que para todos nós que aqui estamos nessa manhã. E o texto diz assim, Neemias capítulo 1, verso 1. As palavras de Neemias, filho de Calias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desespero. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus do céu. E disse, Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo que hoje faço na tua presença. Dia e noite, que hoje faço a tua presença dia e noite, pois os filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, o teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Amém. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado por tudo que o Senhor já tem falado e ministrado nesse ambiente. Obrigado, ó Deus, pelas canções, pela oração, pelo expediente, pela vida, ó Deus, desses adolescentes que ministraram ao Senhor e ao nosso coração. E eu peço pela tua misericórdia que o Senhor fale através da tua palavra nesse momento, trazendo alegria, esperança, consolo, renovo e, acima de tudo, nos desafiando a vivermos um tempo novo na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vivendo em um tempo totalmente diferente do que nós já vivemos no passado. Por conta dessa pandemia, de tudo que tem acontecido nos últimos anos, nada voltou assim ao normal, do jeito que era. As coisas estão diferentes. A Ivone fez um comentário que já há alguns anos a gente não tem festa de vida. A gente fazia todo ano, às vezes 2 vezes no ano. E agora, por conta disso tudo, pandemia. Quantas pessoas se perderam nesse processo?
Lá em Brasília, nós tivemos isso. Muitas pessoas não retornaram até agora à igreja. A gente sabe até que está acompanhando online e tal, mas não retornaram à convivência, à igreja, ao culto. Algumas por medo, outras porque se acostumaram a outro estilo de vida, né, sem essa interação toda, essa coisa de estar junto na igreja. Algumas pessoas se adaptaram a um novo estilo de vida cristã. Basta você dar mudar, de repente, se a palavra não está legal, o louvor não está beleza, você muda, assiste em um outro lugar. E isso aconteceu. Ao mesmo tempo, nós temos um legado de muitas pessoas sofrendo com doenças psicossomáticas, com doenças da alma, do coração, muitas pessoas em depressão, em tristeza, lutando contra a síndrome do pânico, contra essas tentativas de suicídio, um tanto de problemas que também advém do período que nós passamos e do tempo que nós estamos vivendo. Estamos vivendo nos últimos dias, e os dias são maus. As coisas não estão fáceis, estão difíceis, há uma correria doida, e isso todo mundo sabe. A grande questão, o que nós precisamos, é discernir o tempo que nós estamos vivendo da perspectiva de Deus. Como Deus tem visto esse tempo que nós estamos vivendo. O que Deus tem preparado para o seu povo, para a sua igreja. A igreja do Senhor Jesus não está abandonada ao léu. A igreja do Senhor Jesus não está simplesmente passando um dia, contando até a volta do Senhor Jesus, como se não houvesse um propósito a ser cumprido. Não é verdade. Deus está fazendo algo, inclusive através de tudo que nós estamos passando. Deus está agindo. Deus está levantando um povo. Deus está preparando um povo. Deus está falando ao nosso coração. E nós precisamos abrir os nossos ouvidos espirituais. Como diz a palavra do Senhor, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. O povo estava cativo na Babilônia, vivendo um tempo bastante difícil. O povo de Deus, o povo judeu havia sido espalhado pela terra. O Império Babilônico, que depois se tornou o Império Medo-Persa, era imenso. E esse povo foi levado por 70 anos. 70 anos. 70 anos é uma vida inteira. A maioria das pessoas aqui não tem 70 anos, tem menos de 70 anos. Você imagina o que é passar por um período inteiro desse, vivendo numa cultura diferente, com valores diferentes, com princípios diferentes. E Deus falou para o povo através de Jeremias, quando vocês chegarem na cidade, quando vocês chegarem na Babilônia, vocês vão crescer, vão se multiplicar, vão ter filhos, vão construir casas, vocês vão habitar nelas por 70 anos. Ficou um pedaço de gente em Jerusalém. E esses que tinham ficado na Babilônia, que agora já não é mais a Babilônia, já é um outro império, é o Império Medo-Persa, eles estão vivendo como se aquilo resumisse a história deles. Aquele povo não queria mais voltar para a Terra Prometida. Ninguém, ou a maioria achava, pelo menos assim, imaginava inconscientemente que a história agora era aquilo. Era viver naquele povo, todo mundo tinha se casado, todo mundo tinha feito a sua casa, estava todo mundo adaptado, apesar de algumas pressões, perseguições, mas todo mundo se adaptou muito bem, conforme era a vontade de Deus. Agora você pensa só, aquele povo estava vivendo tranquilo, no país lá, jóia, trabalhando, indo para a escola, bacaninha, estava tudo certo. Mas Deus havia separado um tempo. Existia um tempo para que coisas novas acontecessem. E independente da vontade do povo, Deus iria cumprir o propósito dele. Eu digo uma coisa para todos nós, para você, e Deus tem falado ao meu coração. Esse tempo que nós estamos vivendo é tempo de coisas novas. Deus está preparando coisas novas e vai fazer isso através da sua igreja. E o pior, ou melhor, queira eu ou não, independente da minha vontade, independente do desejo da igreja estar atenta ou não, Deus vai fazer. Deus iria cumprir 70 anos de exílio e foi isso que ele fez.
O povo dele, na sua grande maioria, se acostumou. Deus levantou Ciro, rei da Pérsia, e chama de o meu pastor. Imagine um homem ímpio. O cidadão foi lá, perdeu o sono, foi ler, falou, quero ler um livro. Eu quero ler o livro de Jeremias. Olha que coisa. Pensa, o que você está perdendo? Perdi o sono, em vez de abrir no YouTube, assistir um vídeo, um negócio qualquer, ele foi ler o livro de Jeremias. E dizia lá a profecia que era 70 anos. Ele falou, peraí, tem um povo aqui, realmente, olha que coisa, não foi nem ele, foi Nabucodonosor quem recebeu esse povo. Deus levanta quem Ele quiser. Ele usa quem Ele quiser para cumprir o propósito dEle. Uma coisa é verdade, o propósito de Deus jamais será frustrado. Os últimos dias, as Escrituras Sagradas dizem que são dias de lutas, perseguição, aflição, pandemia, doença, maremoto, terremoto, tudo isso. Esse é o lado negativo. Mas a Bíblia diz também que nos últimos dias são dias de derramamento do Espírito Santo. Os últimos dias são tempos de colheitas, vidas sendo salvas, transformadas pelo poder de Deus. E pode parecer um contrassenso, porque a Bíblia diz que o amor de muitos esfriará, porventura haverá fé na terra quando vier o Filho do Homem, mas a Bíblia também diz que haverá um grupo que estará vigilante, que tem nas suas candeias azeite, mas também tem nos seus vasos. Gente que está cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Então, esses últimos dias são dias de extremos. Como diz na política, dia de polarização. Mas no sentido bíblico, é gente apostatando e gente cheia do Espírito Santo. Parece que esses últimos dias não são muito dia de meio termo. Ou você está cheio do Espírito Santo, ou você vai se esfriando ao ponto de o Evangelho se tornar apenas um ritual. Mas em nome de Jesus, isso não vai acontecer aqui nessa igreja tão especial. Cheias de homens e mulheres de Deus que têm o seu coração aquecido. Mas para isso, nós precisamos buscar entender de Deus o que está acontecendo. Neemias recebe a visita de um cidadão chamado Hanani. Essa pessoa chega a ele, fala, um dos meus irmãos, nós não sabemos se isso tem a ver com consanguinidade ou se é apenas por fazer parte do povo de Judá. Eu acredito que é a segunda alternativa. Ele vem e Neemias, ele procura saber como está Jerusalém. As pessoas que estão ali, como elas estão, o que está acontecendo lá. Esse desejo, essa vontade de querer saber o que está acontecendo, precisa inundar o nosso coração nesses últimos dias. O pessoal de Brasília me perdoe, eu vou falar de novo um texto que tem falado muito ao meu coração. Jesus Cristo, falei isso também na reunião de obreiros que tivemos lá, ele normalmente se referia à multidão que o acompanhava, ou às multidões, com muita ternura, com muito amor, com muita longanimidade. Vários textos sagrados dizem que Jesus, vendo as multidões, ele chorou, porque olhava para elas como ovelhas que não têm pastor. Jesus olhava para Jerusalém e disse, quem dera vocês fossem como pintinhos, que quisessem se abrigar debaixo das asas do Pai. Jesus sempre olhou com ternura para a multidão. Jesus era um pouco mais severo, um pouco mais bravo com seus discípulos, porque exigia deles um compromisso. E não, raras vezes, Jesus os repreende de forma veemente. Homens de pequena fé, por que vocês duvidam no coração? Percebam? Jesus é um pouco mais severo com os seus discípulos. E Jesus é implacável com os fariseus. Implacável. Jesus sempre os tratou com muita rispidez, porque exigia isso. Jesus detesta a hipocrisia. E aqueles homens eram a representação da hipocrisia. Nem todos. Nós temos o exemplo de Nicodemos e alguns que se aproximaram de Jesus. Mas a maioria, Jesus era bastante ríspido. Jesus ia na linha de João Batista, raça de víboras. Apertava. Mas tem um texto que está em Lucas,
no capítulo 12, em que Jesus chama a multidão de hipócrita. E esse texto toca o meu coração. Porque eu falo, Jesus, porque a gente fica pensando assim, por que Jesus foi tão enérgico, tão duro com a multidão de gente ignorante em relação às coisas do reino? E por que Jesus chama aquele povo de hipócrita? Jesus diz o seguinte: vocês sabem discernir os aspectos do céu e da terra. Vocês olham para o céu e veem, olha, tem muita nuvem, vai chover. Vocês veem que vem um vento de um determinado lugar e vocês dizem assim, vai ser seco, esse ano vai ser difícil. Aí Jesus para e diz assim, hipócritas, vocês são capazes de discernir o tempo, a época, o espaço, a geografia, mas vocês não conseguem perceber o tempo em que vocês estão vivendo. Nós também somos assim. A gente sabe se vai sair de casa com guarda-chuva ou não, pelo menos na maioria das vezes. Você sai de casa, aquele bando de nuvem. Mãe, pai, pega o guarda-chuva. Meu bem, leva o guarda-chuva. Os caras não querem levar, a mulher manda levar. Põe o guarda-chuva no carro. Nós sabemos disso. Mas será que estamos sendo capazes de discernir o tempo que nós estamos vivendo agora? E eu não estou falando da questão natural. Não é o ano 2022. Não, é o Espírito Santo. O que Ele está fazendo? Será que nós somos capazes de querer saber como Neemias? Ou para nós tanto faz? Será que para mim é importante discernir? Ou para mim tanto faz? O que Deus está fazendo na igreja é problema dele. Não é. Nós precisamos estar com o nosso coração atentos para o que Deus está fazendo nesse momento agora. Nós temos um passado nessa igreja. Nós temos um futuro até Jesus voltar. Mas é muito importante que você que está aqui hoje possa discernir o que Deus está fazendo agora. Nessa igreja. Na igreja de Nova Vida aqui em Goiânia. Tem coisa que ficou para trás, que é importante guardar no seu coração, como gratidão por aquilo que o Senhor fez. Tem coisa que está para trás, que é para você esquecer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Mas uma coisa nós temos que fazer, avançar para as coisas que estão adiante de nós. A gente não pode parar. O passado não pode prender a gente. Se o passado foi bom ou ruim, glória a Deus. Mas eu preciso avançar para as coisas que estão adiante de mim. Será que eu e você queremos saber que tempo é esse? Será que meu coração está como de Neemias? O que está acontecendo? Eu quero entender, Senhor. E ele fica sabendo. A notícia não é boa. Aquele homem diz, olha, o povo que ficou está vivendo em grande miséria e desespero. E aí o texto fala de algumas coisas que ele fez, é sobre isso que eu quero terminar aqui fechando. Versículo 4 diz, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Quando eu estive pregando lá para os obreiros no sítio, eu usei o texto de Daniel, que tem a mesma postura. Eu tenho falado disso quase todo domingo, de formas diferentes, lá na Asa Norte. Nós precisamos lamentar e chorar. O nosso coração precisa se envolver. Não é tempo de você e eu ficarmos indiferentes. Não é tempo. Existia uma multidão de pessoas, cerca de 500 mil de pessoas, vivendo da mesma forma que Neemias. E a esmagadora maioria não estava nem aí para Jerusalém. Mas um homem, nesse tempo, foi capaz de orar e chorar e lamentar pela situação do povo. Quantos aqui, nessa manhã, estão dispostos a chorar, a lamentar e a orar diante do Senhor nosso Deus? A igreja tem vivido tempos difíceis. Nunca, especialmente no Brasil, ela foi tão atacada. Nos últimos anos, por leis, por decretos, por um tanto de coisa, que se a gente fosse falar aqui, ia passar
um tempo inteiro falando das dificuldades que a igreja tem enfrentado. Mas não é só isso, um esfriamento. A igreja, para muitas pessoas, graças a Deus, não para vocês, mas para muitas pessoas se tornou um supermercado, um shopping, um local onde você vai durante um dia, se você gostou bem, se não gostou, problema, se está confortável, amém, se está ruim, eu saio de lá, se tem ar-condicionado, beleza, se não tem, se tornou uma opção. Igreja não é mais coração, envolvimento, participação. Não, quando a gente estava aqui, porque falaram que eu fui pedreiro, mas era todo mundo pedreiro, servente. Todo mundo que quisesse, era pedreiro. Quase todo sábado a gente tinha trabalho aqui, mutirão. Essas luminárias aqui, nós que montamos, nós que subimos, nós que colocamos. A Pretinha está entre nós, eu não posso falar de tudo que aconteceu. Eu olhei para lá e lembrei, Pretinha, eu lembrei de você. Não posso contar, né? Não posso contar. Aí vai queimar seu filme. Mas foi todo mundo aqui fazendo, trabalhando junto, fazendo. Isso não é porque é legal, é bacana, é um clube social. Não, porque igreja é envolvimento. Não dá para você deixar a luz desligada. Você não tem dinheiro para colocar, não tem dinheiro para contratar ninguém, a gente mesmo faz. Igreja é envolvimento, participação, é mais do que um prédio, é mais do que uma organização. Precisa haver dedicação, compromisso, independente se a igreja é boa, ruim, mais ou menos, não importa. Hoje em dia nós vivemos tempos difíceis, nesse aspecto, e nós percebemos isso. Isso tem nos levado às lágrimas, ao quebrantamento, ao envolvimento, isso tem tocado o nosso coração. E você é capaz de separar um momento na sua casa, de manhã, à noite, como diz o texto, eu me assentei, orei, lamentei, chorei. Um envolvimento da alma, do coração. Porque assim como Neemias, assim como você, eu quero que a igreja dê certo. Eu quero que essa igreja esteja cheia de pessoas salvas e transformadas pelo poder de Deus. Independente do pastor, do obreiro, do líder, essa igreja precisa dar certo pela graça do Senhor. Porque cada membro aqui nesse lugar é menos um no inferno. É alguém que foi resgatado do império das trevas, transportado para o reino do Senhor. É por isso que nós choramos, é por isso que nós nos esforçamos, fazemos o que for preciso. Há um envolvimento do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente, com a igreja do Senhor Jesus. Nosso coração precisa ser quebrantado. O Espírito Santo está trabalhando nesses últimos dias e tocando o coração de alguns aqui. Quem dera fosse todos, mas talvez não todos. Mas se o seu coração se abrir nessa manhã, pode ser você também. Você pode ser um desses, assim como Neemias. Eu me importo com isso. É importante para mim. É mais do que uma instituição e um CNPJ. É a igreja do nosso Senhor Jesus. Jerusalém não era só mais uma cidade. Jerusalém estava longe de ser a melhor cidade que Neemias tinha pisado. Jerusalém estava muito longe de ser o melhor ambiente em que Neemias já estivesse. Neemias, aqui, mesmo sendo alguém que fazia parte do povo de Deus, ele estava vivendo super bem. Ele fazia parte da realeza. Ele estava assim com o chefão. Vivia no palácio, ele estava bem. Mas ele se importou com aquilo que era importante para Deus. Louvado seja Deus pela prosperidade que Ele põe sobre as nossas vidas. Sobre a sua vida. Deus é um Deus abundante. E Ele vai sempre nos dar em abundância. Você pode ficar tranquilo com isso. Deus não tem interesse nenhum em tirar as coisas de você. Mas Deus deseja que o seu coração esteja ardendo pelas mesmas coisas que fazem o coração dele arder. A sua obra, a obra de Deus. Deus não tem um plano B para o planeta. O plano A e o plano que vai se cumprir é a igreja de Deus se manifestando. Porque a Bíblia diz que há um choro, um clamor, até da natureza, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Não tem plano B, plano C. Esse é o único plano. E é esse plano que vai dar certo. Amém?
seja com a maioria, seja com a minoria, seja comigo, seja semigo, Deus vai cumprir o propósito dele. Através da vida de alguém, através da vida desses meninos aqui, através da vida de uma criança, de um adolescente, de um jovem, ele vai cumprir o seu propósito. De alguém que esteja envolvido. Eu lamentei e chorei. E duas coisas para a gente terminar. Estive jejuando e orando. Pronto, eu só falo desse negócio agora. Está até repetitivo. O pessoal de Brasília, está todo mundo no Facebook, no Instagram, gravando TikTok, porque todo mundo já sabe o que eu vou falar. Nós precisamos jejuar mais. Nós precisamos orar mais. Mais do que a gente tem orado. Ah, mas eu oro bastante. Aumenta um pouquinho mais. Mas eu não estou orando nada. Então começa a orar. Nós precisamos orar mais, jejuar mais. Aí todo texto que eu vou, eu fico puxando sardinha para esse negócio. Eu posso contar a história lá de Lázaro, ressuscitou. Eu falo, Lázaro esteve 4 dias sem comer. Precisamos jejuar. Entendeu? Eu estou assim, tudo para mim tem que ir para o jejum. Tem que ir para o jejum. Nós precisamos jejuar mais. Isso não tem a ver com a gente ficar mais rico, mais pobre, passar no concurso, arranjar um emprego novo. Deus vai te abençoar abundantemente com respeito a isso. Amém? Fica tranquilo, vai dar certo. A sua vida já deu certo. Casamento, futuro, está tudo na mão de Deus. Mas tem a ver com a igreja do nosso Senhor Jesus. Com o que Deus está fazendo nesse planeta Terra agora. E eu preciso orar mais. Eu preciso jejuar mais. Eu preciso buscar mais. A igreja do Senhor Jesus, fatalmente, entrará num tempo de letargia. Infelizmente, tem as parábolas dizendo que há um tempo de sono. Muita gente dormindo. E isso é um fato que não tem como a gente controlar. Não existe um controle sobre isso. Mas existe uma alternativa a isso. É um tempo de esfriamento? Sim. Vai vir um tempo de esfriamento. Mas existe uma alternativa. A Bíblia, quando Jesus, e tanto Jesus como Paulo, se referindo à igreja dos últimos dias, há sempre uma alternativa, uma opção. Ele fala de apostasia, de gente, fala assim, mas vós estejam vigilantes. Opa, eu quero ser desse grupo, do vigilante. Se o chefe de família soubesse a hora que o ladrão iria, ele ficaria vigilante. Aí Jesus fala assim, vigiai, pois não sabei o dia nem a hora. Ou seja, o chefe de família iria vigiar na hora que ele soubesse que ia ter problema. Mas já que você não sabe o dia e a hora, vigia o tempo todo. Essa é a opção, é a alternativa. O apóstolo Paulo, quando fala dos últimos dias, da destruição, da apostasia, dos problemas, ele diz assim, mas vós não estáis em trevas, para que esse dia vos pegue de surpresa. Opa! Eu quero estar do lado do gente que está na luz. Eu quero estar do lado daqueles que estão atentos. Amém? Há uma alternativa. Quando a Bíblia fala das 10 virgens, 5 dormiram, as 10 dormiram, perdão. Mas 5 estavam prontas, preparadas. Quando a coisa começou a acontecer, e é interessante que o que começa não é o noivo. Não é a chegada do noivo. É o anúncio da chegada do noivo. Alguém diz, o noivo vai chegando, está chegando. A turma acordou. Eu acho que nós estamos vivendo nesse tempo. O Espírito Santo está clamando, colocando os seus anjos para clamar do meio do seu povo. O noivo está chegando. O noivo está chegando. Só que tem uns que estão ouvindo, outros não estão ouvindo, todo mundo está aquela coisa. Mas há um grupo de pessoas que está atento. E que tem, além do suficiente, daquilo que é o necessário para manter a sua vida cristã e espiritual, ele tem um pouquinho a mais. Isso tem a ver com comprometimento. Porque é o seguinte, a grande questão, o papel daquelas mulheres na festa, né, era um papel, não era dos mais importantes, mas era um papel interessante. Elas faziam o papel de iluminar. Na cultura, tem gente que interpreta de várias formas, mas elas faziam o papel de iluminar a chegada do noivo. E se uma lá apagasse? Aquilo não ia acabar com o casamento. Mas algumas estavam absolutamente comprometidas.
E elas iriam fazer o melhor. Então elas tinham azeite nas suas lâmpadas, na lamparinazinha, mas também tinham azeite reserva na bolsa. Essa aí era mulher mesmo, de verdade. Sempre tem uma reservazinha na bolsa, sempre tem alguma coisa a mais na bolsa. Elas tinham, porque elas pensavam o seguinte: se acabar, se der algum problema, não vai ser por nossa culpa. Nós estamos absolutamente comprometidas. É esse povo que está vigilante. É o povo que está atento e que vai entender o que está acontecendo. Somos nós, é você, sou eu. Amém? Somos nós que aqui estamos. Agora, ficar vigilante não é uma decisão apenas. Começa de uma decisão. Mas ninguém fica vigilante sem oração e sem jejum. Ninguém fica em pé sem uma vida de oração e de jejum e de busca da presença. Não existe. Não é para quem quer, é para quem decide, e jejua e ora. Ah, mas eu quero tanto, pastor. Mas olha, eu não sou muito desse pessoal de fanatismo assim. Não é para ser fanático, é para ser crente. É para ser um cristão comprometido. Ah, mas eu tenho que jejuar? Precisa. Mas eu tenho que orar? Precisa. Não é que você tem. Você pode não orar, não jejuar, mas nós precisamos. Se nós queremos estar nesse outro grupo, o que vai acontecer a partir desse versículo 4, até o final do livro de Neemias, é resultado desse jejum e dessa oração. Quando ele vai dizer lá na frente, a boa mão do Senhor esteve conosco, é resultado do jejum e da oração. Você está sentado numa cadeira que é resultado de jejum e de oração. Ah, não, mas foi o Paulo Henrique que fez. Foi o Paulo Henrique que fez, mas ele fez porque tinha jejum e oração. Porque senão não existiria nem esse local, nem esse ambiente. Nada disso, não é dinheiro que faz a igreja, não, o que nos faz, o que traz a existência, as coisas, é o comprometimento com o jejum e com a oração. Se a gente abrir mão disso, a nossa vida espiritual, por mais bonita que possa parecer, não vai passar de um engano. E é possível se enganar? É impossível. Paulo, falando a Timóteo, ele diz o seguinte, que nós deveríamos desenvolver a nossa salvação, que nós deveríamos andar na graça do Senhor, porque nós somos o luzeiro no mundo. Somos a referência. E aí Jesus, falando aos seus discípulos, ele diz assim, você é a luz do mundo. Nós somos, assim, portanto, brilhe as vossas boas obras, para que as pessoas vejam e glorifiquem o Pai que está no céu. Você e eu somos um luzeiro neste mundo. Mas a nossa luz não acende no automático. Ela é acesa a partir do compromisso que temos com o Senhor. A partir do envolvimento que temos com o Senhor. Porque senão nós podemos nos tornar uma falsa propaganda. E isso é uma outra mensagem, mas é o que exatamente Paulo está alertando quando ele escreve a Timóteo. Porque ele fala que nós somos os luzeiros, mas depois ele vai repreender, porque havia muita gente falsa, em que parecia luzeiro, mas não era. Nós sequer podemos abdicar da responsabilidade que temos. Quem aqui, antigamente, hoje em dia nós temos sistema de GPS, tanta coisa bacana, mas na navegação, antes do aparecimento de toda essa tecnologia, a navegação visual, aqueles navios, barcos, embarcações, à noite, precisavam de uma referência, para não chocar contra rochas, contra penhascos, Então, ele vinha ali no alto mar e olhava ao longe, tinha ali um farol. A função daquele farol era dar um rumo, mas também alertar do perigo. Se ele continuasse naquela direção, ele ia bater numa rocha qualquer. Então, o barco tinha que saber a direção para onde seguir. Se nós somos os luzeiros do mundo, se nós somos essa referência, nós sequer temos a opção de deixar o nosso coração se apagar. Porque se a gente se apagar,
o cidadão que está olhando para nós vai bater no rochedo e vai se arrebentar todinho. E por incrível que pareça, tem muita gente se arrebentando, porque quando ele precisa de uma referência, olha para a igreja, ele não encontra essa referência. E muita gente hoje sofrendo, e alguns até perto da gente, porque eles precisam de uma referência. Você pode viver num mundo ateu. Você pode estar cercado de ateu de tudo quanto é lado. Mas cada uma daquelas pessoas tem a mesma necessidade de Jesus que você tem. A mesma, nada mais supre o coração daquela pessoa, se não for o Evangelho do Senhor Jesus. Ah, mas eu não acredito. Mas ele tem uma falta no coração dele. Ele precisa do Evangelho do Senhor. Ah, mas ele é uma pessoa tão fria. Mas há um clamor no coração dele, pela graça e misericórdia de Jesus. E ele precisa ver em nós. Mas não tem como a gente ser luzeiro só porque a gente quer. A gente precisa orar e jejuar. Consagrar. Buscar a Deus. Leitura da palavra. Conhecer o Senhor. Se nós não entrarmos nesse caminho, a gente vai ser uma igreja legal. Um lugar bacana, porque é muito bom estar aqui. Essa igreja é fenomenal. As pessoas, o ambiente, cada um de vocês. Mas nós somos mais do que isso. Nós somos a resposta de Deus, não por nós mesmos, mas a resposta que Deus tem para essa cidade. Deus planejou algo tão precioso para Goiânia e colocou o seu nome nesse processo. Essa igreja nesse processo. E você faz parte disso. Você só precisa querer se envolver, orar e jejuar. Eu convido você a separar um dia na semana, qualquer dia, você não precisa escrever, colocar, não, é um compromisso seu e Deus. Separe um dia na semana para você jejuar. Se você puder, jejua 24 horas. Se você não pode 24 horas, você jejua 12. Não é para emagrecer. Se você está emagrecendo com jejum, come o dobro depois. Porque senão você vai jejuar para emagrecer, né? Se você jejuou, está emagrecendo, você fala, gente, que bênção. Aí você come o dobro, porque você não é para emagrecer. Não é aquele jejum intermitente. É para você consagrar. É só brincadeira, mas é para você consagrar. Não é o resultado estético, não é o mais importante. O mais importante é que você separe um tempo. Um dia na semana. Que seja, um dia. Ah, mas eu tenho isso eu também tenho. Eu tenho buscado, eu sou diabético. Aí eu coloquei no meu coração, não posso pregar um trem que eu não estou vivendo. E já há alguns anos eu coloquei no meu coração que eu iria jejuar um dia 24 horas. E eu falei, meu Deus, é diabetes, meu Senhor Jesus, eu vou ter hipoglicemia. Eu tenho hipoglicemia, se eu ficar assim umas 4 horas sem comer, eu já começo a ficar meio tonto. E fazer jejum o dia inteiro. Pela misericórdia do Senhor, parece que é o dia que eu não sinto nada. Eu estou sempre prevenido. Eu estou com um Gatorade de um lado, com uma balinha do outro, com uma barra de coisa no bolso. Eu falo, a hora que eu começar a tontear, porque a gente não pode brincar com hipoglicemia não, tá, gente? Não brinca com isso não, que isso é sério. Mas pela misericórdia de Deus, não tem dado. Eu me lembro, esses dias eu fui fazer o mapa. Eu tive Covid agora, há um tempo atrás. Aí não tive sintoma nenhum dessa segunda vez. Mas o meu coração deu uma batida no ritmo assim. E minha pressão aumentou. Minha pressão sempre foi normal, estava um pouco mais alta. Aí o médico falou, pode ser o pós-Covid, ou pode ser um trem qualquer aí. Faz um mapa. Eu fiz o mapa. Graças a Deus a pressão voltou para o normal. Mas eu tive uma experiência tão legal no mapa. Eu estava com a pressão 16 por alguma coisa. Já é alta, né, gente? O pessoal que entende aí, eu acho que já é 16. Eu achei um máximo. Falei, tá ganhando. Estou aqui 16, quero chegar aos 22, rapidinho. Mas parece que 16 já é muito. 16 por 9, mais ou menos. E hora ia para lá, hora ia para cá. E eu estou com aquele troço. Quem aqui já fez um mapa? Só para saber aqui. Então uma turma boa, sabe o que eu estou passando. Aquele treino deixa você descansar, né? Você vai relaxando aí. Aí aperta, e fala, para, ele aperta, aí para. E ele mostra, naquele aparelhinho, não sei se você teve curiosidade, você vê lá quanto é que está dando a sua pressão. E eu ficava lá, poxa, 16 de novo. Quando dava 15, eu já ficava feliz. Falei, opa, está melhorando. Eu estou acalmando. Mas quem acalma aquele negócio? A noite inteira? Passando. Eram as 3 da manhã, eu estava acordado.
E aí, isso aí não é para você fazer, assim, né? É só uma experiência pessoal, pessoalzinha mesmo. De repente não acontece mais nunca com mais ninguém, mas aconteceu comigo. Era um tanto, e eu estou lá vendo o YouTube, para cima e para baixo, olhando o YouTube, coisa, rindo. Não dava para dormir com aquele trem. Lá para as tantas veio a indicação de uma música. E eu coloquei naquela música, eu apertei lá, e eu fiquei ouvindo aquela música. Aí a presença de Deus encheu o quarto. Eu já estava dormindo num quarto separado para não acordar a Rejane, lembra que trem ia atrapalhar. Aí virou uma mini vigília, uma vigília assim de 10 minutos. Comecei a encher o coração de alegria e tal. Aí quando eu estava lá cheio do Senhor, o troço encheu meu braço de novo. Aí eu falei, Senhor, só um minutinho, tem que esperar esse negócio aqui. Aí foi. Gente, olha, essa experiência só minha. Deu 12/8. Naquele momento, naquela hora deu 12/8. Eu não fiquei curado não, porque depois deu 16. Mas o que eu entendi com aquele negócio? A presença de Deus afeta até o nosso corpo. Essa foi a minha experiência. Eu queria andar com esse aparelho, com esse resultado desse exame, marcando a hora certinha, para todo mundo, para mostrar para todo mundo aqui, ó, gente, ó. Mas Deus sabia que eu ia ficar muito exibido. E aí a bateria do troço acabou 4 horas da manhã. Eu tive que repetir o exame no outro dia. Que é uma benção, que já é uma benção. Mas eu sei o que aconteceu aquela noite, eu sei, serve para mim. Eu conto, você pode acreditar, pode não acreditar, não tem problema nenhum. Mas a presença de Deus, ela afeta até o seu corpo, o seu humor. Derrama serotonina no seu coração, a alegria do Senhor. Eu não estou dizendo que você não tem que procurar o psiquiatra, o médico, você não tem que tratar. Eu tomo remédio contra a minha diabetes, não importa se eu estou jejuando, não, tem que tomar o remédio para não segurar esse negócio. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente precisa ter um compromisso com o Senhor. Se você não pode o dia, você pode jejuar 1 hora, até o almoço, pouquinho, não importa. O importante é que você jejue. Para terminar, Daniel, quando ele toma essa mesma atitude, em um outro contexto, ele tinha mais de 80 anos. Mais de 80 anos. Hoje nós consideramos essas pessoas jovens, novas, porque as pessoas vivem 90, 80 e tantos anos. Naquela época, era muito difícil alguém chegar numa idade. E por que eu sei que Daniel tinha mais de 80 anos? Porque foi depois dos 70 anos de exílio. Ele foi um dos que foi levado. E o texto sagrado diz que ele foi levado e ele já foi trabalhar junto com Nabucodonosor. Então, ele, no mínimo, ele era um jovem ali que já tinha conhecimento para trabalhar na parte intelectual do... Então, eu ponho ali 20 anos, no mínimo. 10, 12, 15 anos, sei lá, tinha mais de 80. E diz o texto sagrado que ele fala assim, eu quis saber o que estava acontecendo. E durante 21 dias, ele não comeu e nem bebeu. Como é que pode um senhorzinho daquele, eu não estou falando para quem tem mais de 60 fazer isso de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Mas você também é importante que você se envolva. Nunca é tarde. Nunca é tarde. O seu tempo não acabou, não passou. Deus ainda vai fazer muita coisa em resposta da sua oração. De todos nós que aqui estamos. De você que está aqui nessa manhã. Lá na frente, quando as pessoas que estiverem pregando aqui disserem, olha, Deus tem nos sustentado, graças a Deus, pelo 30º ano dessa igreja. Nós só chegamos ali porque você se envolveu. Porque houve uma participação sua. E o seu coração se envolveu nisso. E você orou, jejuou e Deus atendeu a sua oração. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda a sua graça. Se você puder ficar em pé, nós vamos orar. Feche os seus olhos por um instante. Eu gostaria que você fizesse uma oração, só você e Deus, dizendo, Pai querido, eu quero ser como Neemias, ser como Daniel. Eu quero cumprir o teu propósito, Pai. Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Eu vou dar um tempinho para você orar. Feche os seus olhos onde você estiver, um tempo você e Deus. Aleluia. Pai querido, teu nome seja engrandecido para todo sempre,
porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a tua fidelidade, Pai. Pai, eu peço em nome de Jesus, que nesta manhã, mais uma vez, o teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração, como o Senhor tem falado constantemente a nós. Não é apenas nessa manhã que o Senhor está falando. Não é através de mim que o Senhor está falando. O Senhor fala através do teu Santo Espírito a cada um de nós. Às vezes numa oração à noite, através de uma canção. Mas o Senhor está falando. E nessa manhã especificamente, o Senhor nos convida a nos consagrarmos mais e mais. A orarmos, a jejuarmos, a nos colocarmos diante do Senhor. Oh Pai, leva-nos ao quebrantamento, em nome de Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, quebranta o nosso coração. Tira toda a frieza, Senhor. Tira toda a frieza do meu coração, toda a indiferença. Oh Senhor, eu sei que nós temos os nossos problemas, as dificuldades, o nosso trabalho, os nossos compromissos. Deus, Neemias tinha tudo isso. Neemias era um homem importante nas suas tarefas, um homem relevante, socialmente falando, um homem obviamente, evidentemente, trabalhador, mas não obstante tudo isso, ele se importou, ele quis saber. E o Senhor procura hoje, nessa manhã, homens e mulheres que queiram saber. Homens e mulheres que se importam. Oh Deus, eu quero ser um desses. Que os meus irmãos sejam, se não todos, ó Pai, mas absolutamente todos aqueles que desejarem, todos aqueles que buscarem nessa manhã, possam, em nome de Jesus e pela tua misericórdia, ver cumprido o teu propósito, em nome de Jesus. Aleluia, 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 Pode dizer: Jesus Cristo, eu te amo.